reconhecer abertamente, professar pessoalmente a Cristo. Está aqui no Evangelho de 1 João 1,10. Desde o versículo 1 em diante, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Aqui o evangelista falando sobre o próprio Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o evangelista, ele começa dizendo, olha, tudo aquilo que tivemos contato com Cristo, aquilo que vimos dele, aquilo que aprendemos dele, e essa verdade eu estou transmitindo a vocês. Essa vida eterna que eu estou transmitindo a vocês. E ele conclui aqui no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão ele peca, nós vemos essa quebra. Olha só que interessante. A primeira, ele quebra a quebra da comunhão, mas quando Deus confronta onde Adão está, ele diz que está nu, certo? E depois ele diz assim, aí Deus pergunta para ele, como é que você sabe que está nu? E ele justifica, ele não admite, ele não confessa que ele havia pecado. Adão não confessa que havia desobedecido a Deus. O que ele diz? A mulher que tu me deste. Ele aponta. Então nós temos em nossa essência pecaminosa, essa questão de não confessarmos os nossos pecados. E nós temos feito alguns trabalhos e quando nós temos ido às ruas, quando vemos pessoas caídas, elas falam, foi o meu irmão, foi a minha mãe, foi o meu pai, mas nunca o problema é ele. E esse ato de nós não confessarmos e não admitirmos a nossa culpa, porque o ato de confissão, ele começa na consciência em que nós verificamos que todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz, correto? Então quando nós não verificarmos na nossa consciência que temos culpa, dificilmente nós iremos confessar. Porque, como foi ministrado quinta-feira passada, a diferença de Pedro e a diferença de Judas. Pedro sente culpa e depois ele é restaurado confessando, se encontrando com Cristo. Judas sente remorso e ele não vai, ele nem se encontra com Cristo porque não dá tempo. Onde Judas vai? Procurar as pessoas que não poderiam ajudá-lo. E ele vai ao templo, cheio de remorso, para entregar as moedas da qual ele tinha recebido pela venda de Cristo, para atrair a Jesus. A diferença entre Judas e Pedro é que Pedro sente culpa. A Bíblia fala, e o nosso irmão ministrou quinta-feira passada, é que ele chora amargamente. Pedro chora amargamente. Judas sente apenas remorso. O exame na nossa consciência para ser gerada a confissão tem que gerar em nós culpa. E esse que vos fala, em um determinado tempo da minha vida, eu estava conversando domingo com meu irmão, Neemias ali fora, após o culto, e eu falo, irmãos,
Eu louvo a Deus pelo trabalhar de Deus na minha vida. Porque aqui está um homem a qual Deus foi misericordioso e a graça dele alcançou. Esse homem aqui, eu falei até na rede de homens, um homem que era mais frio até que um poste. Infelizmente, a minha natureza, eu estava tão caído em mim, tão cego, que eu não conseguia reconhecer a minha culpa. E isso é o que o inimigo faz desde o Éden, conseguimos identificar em Adão. E quando Deus vai a Eva, o que Eva faz? Foi a serpente. E esse exame que nós temos que fazer inconsciente, no nosso subconsciente temos que fazer, é que todos nós precisamos nos confessar perante o Senhor. E eu vou mostrar na palavra do Senhor. Amém? Abram as suas Bíblias no Salmo 32. Vamos aprender com Davi. Os irmãos encontraram? Aqui estamos no Antigo Testamento, na época da lei, correto? Mas Davi, ele representa bem o que é a revelação da graça de Deus. Olha o que Davi diz aqui. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. E eu leio até aqui. Enquanto o salmista calava o seu pecado e não confessava o seu pecado, ele sentia os ossos dele envelhecendo. Às vezes você vai sentir algumas doenças psicossomáticas, né, que se diz. Às vezes nós vamos nos sentir mal por justamente isso, irmãos. Vamos sentir na nossa pele, vamos sentir na nossa carne os efeitos de não confessarmos os nossos pecados. Era isso que o salmista sentia. Às vezes você vai estar com um nível de ansiedade alto, às vezes você vai estar, sabe, com aquele vazio, não sabe nem do que é. Às vezes é o próprio Espírito Santo te incomodando para que você confesse. Olha só, eu estava em casa, eu ia até trazer um saco. Imagine você todo dia, olha só, todo dia nós pecamos, correto? Todo dia nós pecamos. E quando nós não confessamos aqueles pecados, você vai acumulando, como se fosse um punhado de lixo. E você não confessa a Deus, e além de não confessar, nós não queremos deixar. Às vezes a questão de não seguirmos as disciplinas, de não ler a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus ela não vai nos instruir que nós deveremos perder algo na presença do Senhor. Foi louvado aqui no começo. Às vezes o exame da nossa consciência, o Espírito Santo vai ministrar sobre a nossa vida, que nós devemos confessar determinadas coisas ao Senhor. Então eu quero deixar aqui 3 passos sobre a confissão. E o primeiro passo está lá no livro de Romanos 10, do 8 ao 11. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. O primeiro passo é aquilo que nós fazemos quando nós viemos à igreja, confessar a Cristo, aceitar a obra da salvação de Cristo na nossa vida. Romanos 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É o primeiro passo, para que nós não venhamos nos confundir. Você vem a Cristo e aceita a obra da salvação de Cristo. Você confessa no ato do batismo, correto? Várias testemunhas, você confessa
que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, você confessa que sim, na presença de várias testemunhas. Esse é o primeiro passo da confissão, correto? A partir do momento que você é perdoado, Deus, na sua palavra, Ele diz que Deus lança fora, Deus lança no lago de esquecimento todos os nossos pecados, correto? Mas e com os pecados posteriores? Nós precisamos nos arrepender? Ou entramos aqui, não quero entrar nesse mérito, na doutrina calvinista, de uma vez salvo, para sempre salvo? E o que nós fazemos? Se eu aceitei a obra de Cristo, a obra da salvação de Cristo, me arrependi dos meus pecados, me batizei, tomo santa ceia, congrego, o que eu preciso fazer? Porque em alguns lugares ensina-se que uma vez salvo, para sempre salvo. E o que nós vemos? Uma geração de cristãos que acham que porque desceram as águas, que é um ato de fé, tomar santa ceia, outro ato de fé, dizimar, ato de fé, mas ele não confessa mais, e ele vai vivendo a vida no automático, tudo na vida dele, no cristianismo dele, tudo é automático. Então ele peca, olha só, ele não ora na casa dele, não pratica nenhuma disciplina espiritual, aí ele entra na igreja, olha só, porque o cultuar é culto de cultura, culto de cultuar mesmo, de você ter a cultura. Antigamente falava-se de quando você, se você tivesse um plantio, de cultuar, é trazer a tua cultura até aqui. E às vezes, não apontando, não acusando, o que nós fazemos? Entramos no ambiente da igreja, passamos o dia todo indiferentes ao Senhor, entramos dentro da igreja, e vamos cada um para o seu canto e começamos a conversar e não dobramos o nosso joelho e não apresentamos o que aconteceu durante o nosso dia. E não confessamos como foi o nosso dia ao Senhor. Então, vira uma bola de neve e isso se explica, às vezes, a nossa indiferença com Deus. Porque, irmãos, uma coisa que o nosso Deus ama é a autenticidade, isso está no livro de Apocalipse. Porque ou nós somos frios ou nós somos quentes, porque a mornidão Deus rejeita. Quando você entra, ou quando você traz a sua cultura desde a sua casa, você tem que já vir com o pensamento de que você vai entrar no ambiente da igreja, trazendo a sua cultura. Então o que você fez durante todo o seu dia é o que Deus vai receber. Então o que nós fazemos? Entramos dentro do ambiente já totalmente diferente. Totalmente indiferente. Então, o que eu quero explicar para os irmãos? Confessar a Cristo, junto com as testemunhas. Mas o que nós fazemos após? Ou vamos adotar a doutrina de que uma vez salvo, para sempre salvo, e eu não preciso praticar nenhuma disciplina espiritual para que eu me santifique. Então o primeiro passo, vou ser bem breve aqui. E o segundo passo, confessar para Cristo. Vamos lá em Provérbios 28:13. A diferença entre confessar a Cristo e confessar para Cristo. Depois do livro de Salmos, Provérbios. A igreja está comigo? Parece que Salomão absorve o Salmo 32 de Davi, e ele fala aqui, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é graça. Não adianta só confessar e não deixar. Isso aqui é graça. Salomão está falando no Antigo Testamento, debaixo da lei, mas já com a revelação da graça posterior. Paulo diz que as coisas do Antigo Testamento seriam sombras, eram sombra das coisas que estavam por vir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós devemos confessar. A nossa confissão ela tem que ser diária. Senhor,
me perdoa, Senhor. Hoje eu me irritei com o irmão. Senhor, me perdoa. Hoje eu fiz algo, Senhor, que não te agradou. Senhor, hoje eu menti. Você não pode, meu irmão, nós não podemos praticar os pequenos delitos. Há algum tempo atrás eu falei sobre as raposinhas que incendiavam lá, que Sansão fez o estrago no arraial dos filisteus. Nós não podemos permitir que as pequenas coisas afetem a nossa vida espiritual, e elas afetam muito. Quando Paulo diz no livro de Efésios 6, para nós tomarmos cuidado com os dardos inflamados do maligno, são pequenos dardos, não são mísseis, são pequenos dardos que minam a vida espiritual do cristão. Então, confessar para Cristo. E olha o que diz, 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A partir do momento que nós tomamos a decisão com Cristo, aí sim é um passo a passo na vida de santificação. E nós precisamos praticar essas disciplinas espirituais, nem que for limitadamente, mas escolher pelo menos a vida de oração e a vida de leitura da palavra, porque é onde o próprio Deus se revelará a nós. Não podemos negligenciar, se nós queremos viver uma vida de santidade, de santificação no Senhor, não podemos negligenciar o nosso tempo com Deus. Os últimos tempos estão aí, irmãos. Ontem estivemos com alguns irmãos, e as pessoas, os últimos trabalhos que nós temos feito, vi homens barbados, quando nós começamos a orar por eles, mulheres, coloca a cabeça no nosso peito e começa a chorar, porque eles querem estar aqui, eles querem estar recebendo o que nós recebemos do Senhor, mas eles não têm força. As pessoas estão querendo algo que nem elas sabem. As pessoas estão perdidas. Você olha nas ruas e as pessoas estão cabisbaixas. Isso eu já olhei várias vezes. As pessoas estão assim olhando. Quando não estão olhando para o celular, estão cabisbaixas. As pessoas estão sem perspectiva de vida. E nós, como cristãos, não podemos andar como o mundo anda, de cabeça baixa. Deus não nos chamou para sermos coitadinhos dele, mas para andarmos em autoridade, cabeça erguida, porque a nossa esperança é estarmos um dia na glória com o nosso Senhor. A minha esperança, enquanto eu vejo o mundo andando em caos, é de que um dia, esses pés aqui um dia, como Paulo diz, esse corpo se revestirá de incorruptibilidade, e andarei juntamente com o Senhor, veremos Ele face a face, assim como Ele é. E nós temos que ter essa esperança, não podemos perdê-la, porque a própria palavra do Senhor diz que o reino do Senhor é tomado à força, e nós devemos nos esforçar. Amém? Lucas 18, do 9 ao 17, para complementarmos esse segundo passo. Do 9 ao 17, para adiantar, eu vou ler do versículo 11 até o 12. Vou estar adiantando. Jesus dando exemplo, né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este homem publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, diz a palavra do Senhor. Não podemos entrar na presença de um Deus tão poderoso e tremendo, que sacrificou o seu próprio Filho por amor a mim e a você, e saímos da mesma forma. Não podemos estar recebendo direcionamento de Deus, palavra, e não podemos aceitar em nós mesmos cada dia a mesma coisa. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar isso, meu irmão. Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia em Levítico 5.
Vamos discorrer sobre a Bíblia. Levítico 5. Eu vou estar lendo, se os irmãos puderem colocar aqui. Olha o que diz lá no livro de Levítico. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Versículo 6, e a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu o Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado, outro para o holocausto. E o trará ao sacerdote, qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. Sabe o que o livro de Levítico diz? E eu quero exemplificar aqui. Antigamente, quando a pessoa cometia pecado, eram seus animais domésticos. Digamos, quem foi lá em casa sabe que eu tenho um cachorro chaminé. Agora imagina o chaminé como um cordeirinho, cheio de lã. E eu pequei. E chegou o dia que eu vou ter que confessar esse pecado. Aí eu vou lá, amarro a cordinha no pescoço do chaminé, que a minha filha ama, que a minha esposa ama. Os irmãos entenderem o que acontecia aqui em Levítico 5:5. Chaminé, cara, eu pequei. Não é justo, né? E o chaminé vai me olhar com aqueles olhos, tem uns olhos, né? Sem entender nada. E eu pegava o chaminé, andava até o templo. E o sacerdote colocava a mão para marcar ali onde ele iria ter que cortar para sacrificar. Aí eu pergunto para você, é justo, William? É justo, Rodrigo? Seria justo para você? Imagina em casa o clima. Eu estava conversando com a minha esposa que eles tinham um porquinho de estimação. Um dia chegaram de um lugar que estavam bem felizes, né, amor? Chegaram e foi uma guerra, terceira guerra mundial, porque o pai dela matou aquela porquinha que era de estimação. E quando chegaram estava a barraca com todas as partes da porquinha. Então era esse sentimento. Aí eu pergunto para você, quando Deus institui as ordenanças, quando Deus institui o mandamento, para que se você pecasse, você fizesse isso, o que você acha? O nosso Deus é tão sábio, que você pecasse ou que você evitasse de pecar para que um inocente não morresse? Pense comigo. Era para você pecar ou no momento do pecado? Então o que acontece? Antigamente no Antigo Testamento isso acontecia e o sentimento era esse, que foi perdido ao longo do tempo, porque depois o comércio dentro do templo começou você já não trazia mais seu animal doméstico, você já adquiria e tinha casa de câmbio, você pegava a sua dracma, ia até o setor de câmbio, pegava a tetradracma, chegava aqui em um outro departamento, pegava ali, comprava, então já não tinha mais o sentimento mais de você estar matando um animal que cresceu ali com seus filhos, que foi um animal doméstico. E isso é o que explica Jesus quando ele chega no templo, porque já não havia mais sentimento de arrependimento, de confissão, já não tinha mais, porque já não havia mais sentimento mais pelos animais. Então quando Jesus chega no templo, ele começa a pegar as caixas e derrubar, tirar as aves, desprender ali os cordeirinhos, fala: minha casa será chamada casa de oração, porque o sacerdote havia deixado de ensinar o povo a se arrepender, porque havia virado comércio dentro do templo do Senhor. O homem já chegava lá, já estava tudo pronto. Imagina a fila: oh, você pecou, pequei, você que está aqui de novo. Ah, tá, mas eu vou comprar ali aquele cordeirinho. Então o sacerdote já não ensinava mais o povo, já não levava mais o povo a arrependimento. E quando Jesus denuncia isso dentro do templo, é porque havia o arrependimento e a confissão tinham perdido todo o sentido. Então Jesus se ira, e depois daquele episódio, no livro, nos últimos passos de Jesus, a qual eu li, Jesus estava acabando com o comércio dentro do templo, mas o que ele estava querendo dizer
é que aqueles homens que haviam pecado estavam perdendo o verdadeiro sentido da confissão e do arrependimento ao pecado. Jesus estava denunciando isso. Terceiro passo, confessar ao corpo de Cristo. Tiago 5,16. Confessar Cristo, confessar para Cristo e confessar ao corpo de Cristo. Aleluia. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para o quê, igreja? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso aqui é conquistado na comunhão da igreja. Aí você fala assim, irmãos, mas nem todos sim. Eu quero falar para você, eu justamente fui curado, justamente através da vida de irmãos. Aqui temos o ministério de casais, temos rede de homens, temos ministério de jovens. Se há alguma coisa oculta, irmão, dentro do coração, é momento de você colocar isso aqui em prática. Senhor, não posso mais esconder isso aqui. Confessar ao corpo de Cristo. Há pessoas de confiança. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no coração de cada um e venha colocar um irmão para te fortalecer. Alguém que você confie. Uma pessoa que venha ser teu companheiro de caminhada. Porque quando eu entrei nesse ministério, eu só orei só para Deus preparar um irmão. Não é, Wellington? Deus me preparou uma família. E como eu disse aqui na rede de homens, dias atrás eu precisei do Sandro e da Simone em casa. Confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Às vezes nós estamos doentes e nós vemos isto. Pessoas que às vezes estão na comunhão da igreja estão bem. Vemos pessoas tão bem, a pessoa está ministrando, daqui a pouco vem o barco e você fica sabendo que a pessoa está se separando da esposa. Está acontecendo tanta coisa na vida da pessoa, mas ela estava na sua casa, estava no teu convívio, e você fala, Senhor, por que está acontecendo isso? Justamente porque às vezes o nosso orgulho não nos deixa transparecer para as pessoas que às vezes nós temos fraqueza, e nós temos fraquezas. Digo fraco, sou forte, não é isso que a palavra do Senhor diz? Confessar aos outros. Mas peça a Deus para que Deus coloque uma pessoa de confiança. Não deixe seus lixos emocionais atrapalharem a tua comunhão. Não sejamos orgulhosos. Há tantas pessoas aqui, irmãos, pessoas de Deus aqui que você nem imagina. Mas ore a Deus, como eu fiz, para apresentar pessoas, colocar pessoas no vínculo de amizade, porque você, a partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, você ganha uma nova família. Admita isso. A igreja tem problemas? Tem. A igreja perfeita um dia só vai estar lá. A Nova Jerusalém. Ah, mas não, peça a Deus, Ele vai te mostrar. Olha o que Provérbios 17 diz: em todo tempo ama um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Irmãos, nós temos que entender isso. Na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, como diz lá no livro de Efésios, é na comunhão com a igreja que nós recebemos e somos cheios da plenitude de Cristo. Amém? Quando entendemos que a confissão é o ato de reconhecermos quem somos de verdade e o que precisamos de Deus. Olha lá em 2 Coríntios 12:1. Eu estou quase encerrando. Aleluia. Ah, irmão, mas isso é para pessoa fraca. Vamos lá, vamos aprender com o apóstolo Paulo? Eu amo o apóstolo Paulo. Do 1 ao 9. Eu vou estar lendo para adiantar, tá, irmãos? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Isso é o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo tinha fraqueza? Tinha, está aqui. Porque se quiser gloriar-me, não serei idiota, que está falando Nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, se me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, esse disse-me é Deus falando com Paulo. Amém? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aqui Paulo respondendo, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora sim que o Senhor me revelou isso, agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que fez vários milagres, que evangelizou a tantos milagres, ressuscitou pessoas, está aqui, falando sobre ele mesmo. Os estudiosos dizem que Paulo está falando sobre ele. Em um trecho do livro de Atos diz que Paulo foi apedrejado, estava como morto, depois oraram por ele. E eu acredito que talvez seja naquele momento em que ele tem as revelações do céu. Aqui ele está tentando provar para a igreja de Corinto, que estavam colocando em dúvida seu apostolado. Então Paulo precisava passar à igreja de Corinto. Olha, eu conheço um homem, mas esse homem teve revelações tão profundas, mas eu não posso mais me gloriar nele. E dentre tantas revelações, foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei 3 vezes ao dia para que retirasse. Os irmãos conseguem entender que dentro dessa palavra está a questão de Paulo estar confessando a Deus: Senhor, eu tenho uma fraqueza, Senhor, eu tenho espinho na carne, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor retire de mim. Os irmãos conseguem reconhecer aqui nessa palavra o apóstolo Paulo dizendo, o apóstolo Paulo admitindo a sua fraqueza, o apóstolo Paulo admitindo as suas angústias ali para Deus, orando 3 vezes ao dia: Senhor, tira de mim. E ele ouve o Espírito Santo: Paulo, a minha graça te basta. Cláudio, a minha graça te basta. Alessandra, a minha graça te basta. Renato, a minha graça te basta. Pastor Rogério, a minha graça te basta. Todos os irmãos, a graça do Senhor é suficiente na tua vida. Mas você tem que reconhecer as tuas fraquezas. Você precisa confessar ao Senhor as tuas fraquezas. Você precisa admitir para o Senhor, para que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo ministrando no teu coração: jovem, a minha graça te basta. Eu quero aqui encerrar o meu discurso. Coloca aquela foto lá, por favor, Wellington. Agora tu vai colocar uma foto, tá? Na galeria ela vai estar melhor. Esse quadro é o Filho Pródigo de Rembrandt. E eu quero usar o discurso aqui de Dr. Ravi Zacarias, em que ele fala de Henry Nouwen. Enquanto eu falo, eu quero que você olhe profundamente essa obra de arte. Essa obra de arte ela se encontra em São Petersburgo. 2 anos antes de Rembrandt morrer, ele se dedicou a fazer alguns quadros do Filho Pródigo. Henry Nouwen, um sacerdote, ele era escritor e filósofo, escreveu vários livros, inclusive um dos últimos livros dele, O Filho Pródigo. Eu quero que você olhe. Aqui está o pai abraçando o seu filho, recebendo ele. E ali no fundo você consegue observar ali a figura de uma mulher ali mais apagada, e você consegue observar o irmão do filho pródigo, indiferente, com os braços cruzados, e mais um homem ali que alguns
alguns especialistas falam que ali talvez seja a figura de um homem que servia dentro da casa do filho rico. E eu tive o privilégio de ler alguns trechos do livro de Henry Nouwen. E ele diz que ele viu um pôster e ele colocou no coração de viajar a São Petersburgo para conhecer a obra-prima de Rembrandt. E lá no começo do livro, se você pegar, você pode baixar em PDF, e você vai ver que Henry Nouwen pega uma cadeira, ele consegue ali do curador ali, e ele fica em frente a esse quadro, com algum intervalo para um café, 4 horas olhando a obra de Rembrandt. E em algum determinado momento ele coloca a cadeira de um lado para o outro, 4 horas, contemplando, que é uma das disciplinas, lembra? O que nós vemos uma obra de arte, é a palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas 15, 17, não tira por favor, tá? Pode deixar. E é justamente, eu vou abrir a minha Bíblia, mas continue olhando para essa figura. Pode deixar a luz assim. Obrigado. E hoje, esse homem, ele dava aula de psicologia em Harvard. Depois de 4 horas contemplando a obra de arte de Rembrandt, ele pede, né? Ele se despediu da sua posição em Harvard para trabalhar com deficientes mentais em Toronto. E ele revela no seu último livro que ele era por disposição homossexual, mas ele nunca cedeu, depois de ter contemplado a obra de Rembrandt, ele nunca mais cedeu a essa inclinação para a glória de Cristo. Ele tomou uma decisão, e olha o que diz lá em Lucas 15, 17 e 20. E tornando em si, isso já o filho pródigo, já comendo lá com os porcos, certo? Vou estar adiantando. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. Henry Nouwen, quando viu essa gravura de Rembrandt, ele se colocava como o irmão do filho pródigo, indiferente, com o braço cruzado. E ele tomou a decisão de ir aos pés do pai para tomar uma decisão e não se sujeitar mais às suas inclinações. Eu quero perguntar hoje para você e para mim, se nós vamos estar indiferentes como as 3 figuras lá do canto, ou se nós vamos abraçar as pernas do Pai e receber as 2 mãos do Pai e confessar. Porque o filho pródigo não confessa ao Pai, ele planeja se confessar. Ele está ali entre os porcos. Eu imagino o diálogo olhando para os olhos dos porcos e falando assim: eu me arrependo, eu confesso, eu fiz besteira, porque o filho pródigo, ele trata o pai como se já tivesse morto, porque quando ele pede a herança dele, ele trata o pai como se já estivesse morto. E nós, às vezes, tratamos o nosso Deus como se ele já não existisse. Eu quero perguntar para você nessa noite, se você vai tratar como filho, em pé, indiferente, com os braços cruzados, ou se você vai aos pés do Pai se confessar que errou nessa noite. E eu quero aqui só deixar essa ilustração, já estou encerrando. Colossenses 2, 6, 14, não precisa abrir. Como pois recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele, arraigados, enraizados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fosses ensinados nela, abundando em ação de graças,
Tente cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. A cédula de pecado, que era contra nós. Sandro, pega a cruz aqui, por favor. Pode ficar em pé, igreja. Aleluia. Eu quero perguntar mais uma vez, se vamos ficar indiferentes. Vamos ficar indiferentes nessa noite, vamos confessar a Deus. Então, na prática, a cédula de pecado cravada na cruz, ela não pertence, o pecado não pertence a você mais. Isso aqui é na prática, que às vezes nós não entendemos. Sandro, vem cá, por favor. E é isso que Jesus faz e que às vezes nós não entendemos. Senhor, eu pequei. Jesus, eu pequei. Eu estou com essa cédula aqui, ó. Eu fiz. Senhor, eu pequei. O que Jesus faz, Sandro? Toma da minha mão. Entenda isso, aplique na sua vida. Você não é mais escravo do pecado. Devemos confessar a Cristo, confessar para Cristo e confessar no corpo de Cristo. Vinde a mim cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Você não é mais escravo. Jovem, eu amo as epístolas de João, que ele trata filhinhos, filhinhos, filhinhos. Não pequeis, mas se pecados, é um advogado justo. E ele perdoará os vossos pecados, mas confessando a Cristo. A cédula de pecado não te pertence mais, ela está cravada na cruz. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos adorar? Foi naquela cruz que eu morri por sua vida. Aproveite esse instante e confessa a Deus. Foi naquela cruz que pra você coloca aos pés da cruz hoje. Foi que eu chorei. Aquele pecado. Foi naquela cruz. Aquela prática que o Espírito Santo está ministrando no teu coração hoje. Sai daqui liberto. Eu te digo, aqui estou. Você magoou alguém? Seus pecados perdoei. Foi seu pai, a sua mãe, seu irmão? Foi alguém no trabalho? Cruz que eu ganhei a salvação. Confesse a Ele. Foi naquela cruz, aleluia, que o ladrão eu perdoei. Aleluia. Foi naquela cruz, Senhor Deus, que eu passei grande sofrimento, humilhação, dor e lamento, e eu nunca te deixarei. Foi naquela cruz que eu morri por sua vida. Aleluia. Foi naquela cruz que pra você sorrir foi que eu chorei. Foi naquela cruz que eu mostrei o meu amor, e eu te digo, aqui estou, e os seus pecados perdoei. Foi naquela cruz que eu ganhei a salvação. Foi naquela cruz que o ladrão eu perdoei.
passei grande sofrimento, humilhação, dor e lamento, e eu nunca te deixarei. O Senhor nunca te deixa. Acenda a luz, por favor. Aleluia. Eu nunca te deixarei. Aleluia. Quantos receberam essa mensagem? Aleluia. Amém? Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor. Aqueles que estão com dificuldades, Pai, porque a nossa carne, Senhor, ela milita contra o nosso espírito, Senhor. Mas eu oro, Senhor, pela tua igreja amada, pelos teus filhinhos, pelas tuas filhinhas, Pai, pelos teus amados, porque o Senhor os ama, Senhor, o Senhor nos ama. O Senhor prova esse amor, Senhor, incondicional lá na cruz. O Evangelho de João nos garante que o Senhor nos amou de tal maneira, Pai. De uma forma, Senhor, não dá para mensurar, Senhor, mas o Senhor nos amou, Pai, de uma forma tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor deu o seu Filho unigênito, Senhor. Senhor, e assim, Pai, como aquela gravura de Rembrandt, Senhor, que nós não fiquemos com os nossos braços, Pai, Senhor, cruzados, indiferentes como o irmão do filho pródigo, mas que nós venhamos nos prostrar e confessar, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, abençoo, Senhor, a tua igreja, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a praticar as disciplinas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo os leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Todos abençoados. Deus abençoe. Amanhã, sexta Tim, sexta jovem, domingo às 10, às 18 horas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vai, e não peques mais. Consagra sua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz, santa paz, em nome do